bombando agora Alexandre Moraes proíbe Monark de espalhar, em aspas, fake news. Bom, é isso aí. Tem uma matéria, joga aí que é bom que a gente pega essa matéria que tu achou e a gente aproveita e lê lá na tela esse assunto, né? Clica 2 vezes lá em cima, irmão, que vai abrir tudo. Aí, garoto. Ó, para algumas pessoas que estão assistindo a gente aqui no Dos Cria, bom, para quem não conhece, né, acredito que todo mundo conhece o Monark. Monark é um apresentador de podcast, já foi do Flow, e por várias situações, por falar algumas coisas lá que algumas pessoas não concordam, acabou saindo, tá com o canal dele lá no Rumble, onde ele faz, conversa com várias pessoas, assim também como a gente aqui, e ele dá a opinião dele, fala algumas coisas, e tem falado dado algumas opiniões, e algumas pessoas têm ficado pé da vida puto com ele, e aí agora também ele tem falado algumas coisas, tem dado a opinião dele sobre o que você pode falar, não pode falar, e aí o ministro Alexandre de Moraes falou lá que a matéria que tá ali é a seguinte: Bruno Ayub, que é o Monark, também conhecido, demitido do Flow após defender a criação de um partido nazista assegurado pela lei do Brasil. Declaração gerou polêmica e crítica nas redes sociais. Beleza, isso foi uma das coisas. Eu quero saber por que ele tem algum assunto aí relacionado a essa situação que aconteceu hoje, de imediato, com essa intimação praticamente, que foi intimado. O que ele falou, né? Bota lá, Gabriel, bota ali hoje, assunto hoje, Monark hoje, pra gente botar, pra ver o que ele falou lá, bota lá na pesquisa. Galera, vocês podem acompanhar, não esquece de mandar aí sua mensagem, depois a gente vai comentar sobre isso. Bota hoje, né, o que estão falando sobre ele hoje. Isso aí é outro assunto, desce um pouquinho mais. Bota notícias, cara. Isso aí, 2 dias ali, Gabriel, pode botar lá aqui, ó. Ali, ó, o primeiro ali, ó. Deixa eu ver. Censurar. A gente tá falando sobre censura. Pode botar lá pra gente falar sobre isso. A matéria aqui do Metrópolis Online. Como a democracia pode se sentir. Não, se sentir ameaçada por Monark. Isso é de um ridículo que desmoraliza a censura, censores e outros censurados. Desce aí mais pra me ver mais um pouquinho. A censura, seja qual for, parece-me uma monstruosidade, uma coisa pior que o homicídio. O atentado contra o pensamento é um crime de lesa alma. A morte de Sócrates pesa ainda sobre o gênero humano. Cara, a gente vai falar sobre isso, né? Que isso é interessante. Fala aí, Gabriel, o que tu acha dessa porra, irmão? Porque, na verdade, o assunto em geral do momento, desde que aconteceu tudo que é relacionado ao Monark, é isso que ele, inclusive, bate nessa tecla, bate no martelo sobre isso, de censura, do que pode e não pode falar. Ele tem falado sobre assuntos relacionados à política, à religião, a tudo que é coisa que for pertinente que ele acha falar. Inclusive, os convidados que ele leva lá, em determinado segmento, tem falado sobre alguns assuntos, e ele tem dado a opinião dele, e algumas pessoas não têm gostado sobre isso. Então ele sempre bateu na tecla em relação à censura, e ele tem correu lá, foi para outro canal, porque ele foi bloqueado em todas as redes sociais dele bloqueada, e ele agora faz o podcast dele lá, o Monark Talks, lá no canal, no Rumble, o canal dele lá no Rumble do Monark Talks, onde ele tem a liberdade de poder falar o que ele quer. Mas, a princípio, parece que foi intimado lá o Rumble para que tirasse o canal do ar dele, para que ele não pudesse falar nada da opinião dele. E algumas pessoas têm massacrado ele em relação a isso. Mas parece que ele foi intimado. Tu tem alguma coisa relacionada aí, o Gabriel? Procura para mim alguma coisa sobre a intimação dele, por ele ter falado alguma coisa. Ele tem falado muito sobre política e de tudo isso que está acontecendo, sobre... a política em geral, do modo geral. Bota aí, pode botar no Google, coloca assim, Monark, intimação do Monark, isso. Não foi por causa disso, irmão. Não, essa daí não foi é só a intimação, que vai abrir algum assunto relacionado, bota intimação Monark, que parece que ele falou algumas coisas.
Isso aí é de quando? Do dia 15. Vamos lá. Pode abrir essa matéria, é lá do UOL. Né? Moraes manda PF colher depoimento de Monark um dia após bloqueio de redes sociais. Fecha ali, irmão, por favor. Vê se dá pra fechar. Um dia após bloqueio de redes sociais. Desce aí pra gente ler a matéria, pra gente entender um pouquinho mais o que aconteceu. O ministro, desce ali que tá ali. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou hoje que a Polícia Federal colhe o depoimento do influenciador digital Bruno Monteiro Ayub, o Monark. O que aconteceu é o que a gente vai entender. Moraes mandou que a PF realize o depoimento de Monark em até 5 dias. Isso é uma matéria do dia 15, né? Questionado pelo UOL, a PF diz apenas não divulgar informações sobre eventuais tomadas de depoimentos. Desce aí, vamos continuar lendo isso aí pra gente saber. Em complemento à decisão anterior preferida nestes autos, seguinte, determina a Polícia Federal que proceda à 8ª do investigado no prazo de 5 dias, escreveu o ministro da decisão de hoje. Monark é alvo do STF após fake news sobre o judiciário. Durante uma entrevista com o deputado federal Felipe Barros, PL-PR, na plataforma Rumble, como a gente falou ainda há pouco, Monark questionou porque o Supremo está disposto a garantir uma transparência nas eleições. Tem mais coisas ali. Monark diz ainda, sem provas, haver maracutaia no processo eleitoral. A gente vê, entre aspas, a gente vê o STF censurando gente, a gente vê o Alexandre de Moraes prendendo pessoas e, ao mesmo tempo, está impedindo a transparência das urnas. Você fica desconfiado que maracutaia está acontecendo nas urnas ali. Tem mais coisas que ele falou, né? Aí, concluindo, Moraes determinou ontem o bloqueio das redes sociais de Monark, afirmando que ele voltou a divulgar notícias fraudulentas acerca da atuação do STF ou do STE, Tribunal Superior Eleitoral, após criar novas contas para fugir de uma decisão anterior de Moraes que bloqueava seus perfis. Acabou? Aí, tem mais algum destaque aí para ver? Monark afirmou que ele voltou a divulgar notícias fraudulentas acerca da atuação do STF e do STF, Tribunal Superior Eleitoral, após criar novas contas para fugir de uma decisão anterior de Moraes que bloqueava seus perfis. Moraes deu 2 horas para que a empresa Discord, Meta, Rumble, Telegram e Twitch procedam ao bloqueio dos canais, perfis, contas, sob pena de multa diária de R$100 mil.